Olá, alunos do primeiro ano. Eu sou a professora de vocês, professora Liege, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar uma continuidade da última aula, né? Na última aula nós estávamos falando sobre origens, né? As origens da língua portuguesa. E hoje nós vamos continuar nessa aula falando sobre o português de Portugal e o português brasileiro. Por que acontece essa diversificação, essa diferenciação? Nós já falamos que a língua ela é viva, ela está em constante movimento, ela está sempre mudando, oscilando. Mas nós, através dessa síntese, nós vamos chegar à parte principal, que é o quê? O novo acordo ortográfico. Brasil e Portugal têm oficialmente o mesmo idioma, correto? Português. Nós somos colônia, fomos colonizados e herdamos a mesma língua. No entanto, muitas vezes não é fácil entender o português, entender o que os portugueses falam. Ah, vocês não falam a mesma língua, mas é complicado às vezes entender o que eles estão querendo passar. As diferenças são nítidas em muitos aspectos, na pronúncia, principalmente, porque eles têm um determinado sotaque, significado. Eu até passei um trabalho para casa que vem falando, que vem abordando vocabulário. Eu coloquei lá um textozinho que fala do vocabulário, da diferença do vocabulário, da significação das palavras. Uma determinada palavra aqui no Brasil é uma, lá é outra. E em certas construções gramaticais. Então é a mesma língua? Sim, é a mesma língua, mas há uma diferença, uma grande diferença, que foi construída ao longo dos anos, ao longo dos séculos, porque nós fomos colonizados por vários países também, não só Portugal, né? Porque Portugal foi o que imperou. O que dizem os linguistas? Também comentei na sala que existem os linguistas e que eles trouxeram um novo conceito de língua, um novo conceito de linguagem. Do ponto de vista linguístico, a língua falada no Brasil já tem uma gramática. Como assim? Nós agregamos vários jargões, várias gírias, uma linguagem advinda de outros países também, neologismos, hibridismos, arcaísmos. Então, nós misturamos. Por quê? Por que essa diversidade, essa diversificação? Porque a nossa língua é viva e ela está em constante movimento, em constante mudança. Tá? Isto tem regras de funcionamento cada vez mais vão se diferenciando, que cada vez mais se diferencia da gramática da língua falada em Portugal. Então, a nossa gramática, a nossa língua falada está o quê? Se distanciando cada vez mais da linguagem, da língua falada em Portugal. Porque cada país, cada estado, cada localidade vai agregando valores, variações linguísticas, que vão se misturando de acordo com motivos sociais, ideológicos, políticos, culturais. Então a língua vai mudando. Por isso, o termo português brasileiro, para ser mais claro e marcar bem essa diferença. Então, vocês vão ouvir muito, ainda ouvem hoje falar, português brasileiro e português de Portugal. Mas não é um só português? Não é um só português, mas é um português, de acordo com os linguistas, que está se distanciando. Apesar do que nós vamos ver daqui a pouco, apesar do acordo, do novo acordo ortográfico, que vocês vão entender na síntese, entendeu? Nesse resumo, por que ele foi adquirido? Por que ele foi imposto? Então, vocês estão entendendo que a língua falada de Portugal e a língua falada do Brasil está cada vez mais se distanciando. Por quê? Devido à mudança da língua de tempo em tempo, as suas variações. A importância do novo acordo ortográfico é o que eu quero trazer para vocês. Então, nós estamos falando da origem dos países que se agregaram e que tiveram reflexos e que ficaram com essa linguagem, que ficaram com essa herança colonial, que foi a língua portuguesa, mas que houve um distanciamento de cada país desse
quê? Porque devido o quê? As agregações, as variações linguísticas, as mudanças sociais, culturais, ideológicas, elas vão o quê? Trazendo novas culturas, que vão agregando outros tipos de falares, diversos falares para a nossa língua. Por isso que a nossa língua ficou um pouco distanciada do português de Portugal. Aí o pessoal hoje em dia faz essa diferenciação. Português brasileiro, português de Portugal. Mas é por isso, devido a quê? Essa colonização, essas variações linguísticas que vocês viram na aula anterior. Então tá dando para acompanhar, para entender? Então vão anotando aí. A importância do novo acordo ortográfico. É um tratado que teve origem em 1990 e já é antigo, e envolve todos os países lusófonos. O que são os países lusófonos? Eu coloquei aqui, que tem a língua portuguesa como idioma oficial. Então agora, quando vocês daqui por diante ouvirem falar, os países lusófonos são o quê? Que tem a língua portuguesa como oficial. Que tem a língua portuguesa como oficial. Então, são os países lusófonos que estão herdando o quê? A língua oficial de Portugal, a língua de origem, a língua do nosso país colonizador, que nos colonizou. Apesar de sua data de origem, o acordo só começou a vigorar no Brasil em 2009. Então, passou a ser lei e passou a ser firme, né? E sua obrigatoriedade passou a ser obrigatória. Formou-se lei e depois passou a ser obrigatório nas escolas, mudanças nas gramáticas. Então, quando? 2012. Então, isso é antigo? Sim, desde 1990. Quando passou a vigorar, virou lei, 2009. Quando virou obrigatoriedade, mudança, teve mudança em todos os livros didáticos, nas gramáticas, em 2012. Mas agora nós vamos entender para que ele serve. Para que esse novo acordo ortográfico serve? Eu já vi vários alunos perguntando, questionando. E isso cai no vestibular, tá? Cai no Enem. É uma unificação da língua portuguesa escrita. Professora, por quê? Olha só. Antes do acordo existia dois tipos de ortografia. O que é ortografia? Escrita. Então, antes do acordo, estava sendo escrito, a ortografia em Portugal era uma e no Brasil era outra. E isso estava trazendo problemas financeiros também, para a nossa língua. Então, existiam dois tipos de ortografia. Como hoje em dia também existe ainda o português brasileiro falado, o português de Portugal falado, estava existindo na escrita, só que estavam trazendo problemas comerciais. O português brasileiro e o português de Portugal, dois portugueses escritos, ortografia. Esta diferenciação tornava complicada o quê? A publicação de qualquer tipo de produto escrito em língua portuguesa. Então, esse novo acordo ortográfico foi por causa de quê? Por causa da diferenciação da escrita. Então, foi obrigatório ter essa unificação para que não existisse mais, para que não houvesse mais dois tipos de língua escrita, dois tipos de ortografia. Por quê? Porque estava complicando a publicação de produto escrito na língua portuguesa. Então, essa escrita, livros em Portugal, livros brasileiros, vendas, comercialização, estava complicando. Então, o que eles resolveram fazer? Eles unificaram e fizeram um novo acordo ortográfico. As mudanças na escrita. Foi na fala? Alguém mudou o português de lá? O sotaque, a fala deles? Não. Mas mudaram a escrita. O que aconteceu? Vários livros, gramáticas foram mudadas. Tiveram que entrar em acordo, tiveram que mudar suas publicações, porque muitas das palavras ganharam acentuação, perderam acentuação, ganharam hífen, perderam hífen,
foram acrescidas novas letras obrigatórias agora no nosso alfabeto. Então vamos continuar. O que mudou? Agora, o português escrito de todos os países da CPLP. Coloquei aqui embaixo o significado. Vão anotando aí, eu vou ver se eu digito e coloco na plataforma. O que é CPLP? Comunicado de Países, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Lembram que na aula passada eu coloquei os países que têm a mesma língua, língua portuguesa, língua oficial? Então, eles formaram essa CPLP, essa Comunidade de Países de Língua Portuguesa. São mais parecidos e que não é mais necessário fazer duas versões do mesmo texto. Então, agora o português escrito de todos esses países aqui que formam a CPLP, né, são mais parecidos. Os textos agora são mais parecidos, são mais próximos, são mais unificados. Por quê? Porque aconteceu essa mudança ortográfica para facilitar o quê? A escrita de textos, de livros. Então anotem aí o que é CPLP, anotem tudo, isso é muito cobrado. Por que aconteceu o acordo ortográfico? O que levou? O que mudou? Para que ele serve? Então isso é uma história. Isso é português, novo acordo ortográfico. Eu vou trazer para vocês, vou colocar, ver se eu coloco nessa aula e na outra, os principais acordos, as principais mudanças, tá? Eu vou colocar algumas e vou pedir que vocês façam trabalhos a partir disso. As principais mudanças, tem várias, tá? Eu trouxe a de acentuação, porque muito acento caiu, né? Ideia era acentuado, hoje em dia não é mais. O uso do hífen, micro-ondas, antigamente se escrevia micro-ondas tudo junto, mas devido à mudança na escrita, olha aqui o que aconteceu. Agora eu escrevo micro-ondas separadamente. Antes do acordo não era assim. Autoestima era junto, agora a autoestima é separado, assim como micro-ondas. Inserção das letras no alfabeto. Antes o nosso alfabeto 23 letras, agora após o novo acordo 26. Foram acrescidos obrigatoriamente K, W, Y. Antes não, agora é obrigatório. A criança já vai ser alfabetizada, ela tem a professora essa obrigatoriedade, um livro didático também, em fornecer tais mudanças para os alunos, porque agora é obrigatório, foi uma lei, é uma lei sancionada, uma lei em vigor, que todos esses países dessa comunidade CPLP são obrigados a colocar em prática. Repetir aqui os países que eu coloquei na última aula: Brasil, Portugal, óbvio, né? Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste e Guiné-Bissau. São países que fazem parte da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, ok? Então nós estamos estudando, dando continuidade nas origens da língua portuguesa. Falamos na aula passada, passei exercício, agora estou continuando porque a matéria está caminhando. Então agora já vamos chegar no novo acordo ortográfico. A professora parou, não estava dando gramática, estava assim, estava falando da história. Agora nós estamos entrando na parte o quê? Ortográfica. Acentuação, emprego de hífen. Então nós vamos dar continuidade a essa matéria. Eu vou cobrar exercícios de vocês, tá? Eu espero que vocês estejam com foco, anotando, estudando, concluindo os exercícios, e eu vou colocar lá na plataforma esse texto aqui, essa síntese aqui, para que vocês consigam fixar melhor ainda a matéria, ok? Espero que vocês estejam bem, estejam assistindo às aulas, e muito obrigada mais uma vez, tá? Por mais uma aula. Eu espero vocês na próxima aula. Obrigada.